Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vou desabafar com minha namorada. Desabafo. Então, vou desabafar com minha namorada. Não é nem desabafar, é esclarecer uns fatos e botar nossa situação em jogo. Como já fico ansioso só de pensar, eu vou desabafar sobre o desabafo. Basicamente, antes da gente namorar, quando a gente começou a ficar, ela estava no meio de uma crise psicológica regada ao vício de maconha e clonazepam. Eu estabeleci meus limites e ela não respeitou várias vezes. E eu só não dava um fim àquilo porque a mãe dela me pedia muito, porque eu era a única pessoa que estava fazendo ela botar um pé no freio e ajudando com a crise, o uso das substâncias. Fui coração fraco, mas enfim. Eventualmente ela percebeu que ela mesma estava estragando o que a gente tinha e começou a fazer o detox do vício. Estávamos melhor e etc. Mas aí ela saiu sem mim e teve uma recaída. Por conta disso e das atitudes dela nesse dia da recaída, eu terminei e ela teve uma crise. Tanto pelo término, quanto por eu ter mencionado que a mãe dela estava ciente do abuso dos remédios. E nisso ela teve a crise psicótica, foi internada em um hospital psiquiátrico e está lá até hoje. Antes dela ser internada, quando ela já estava estável na emergência, ela me pediu em namoro e o procedimento padrão para pessoas em quadro psicótico é você concordar. Se o paciente chega dizendo que tem um amigo imaginário, você age como se fosse real. E aí a gente começou a namorar. Depois disso eu comecei a refletir se deveria levar esse namoro a sério ou só sumir. Conversei com umas pessoas, até pessoas próximas a ela. Todo mundo me falou que em anos nunca viram ela naquele estado, que ela não é daquele jeito e etc. Então resolvi esperar para encontrá-la pessoalmente. Após 3 semanas tive minha primeira visita, lá ela me tratou como namorado e a gente conversou. Decidi perdoá-la e tentar. Aí confirmamos o namoro. Recentemente, na minha última visita, a gente conversou sobre uns aspectos do nosso namoro, e quando ela sair. Ela demonstrou medo de continuar tendo dependência emocional, porque isso faz com que os relacionamentos dela sejam tóxicos. Porque ela só consegue fazer as coisas com o namorado dela e ao mesmo tempo que isso acontece, vai nutrindo sentimentos ruins nela que prejudicam a relação no final. Eu falei que eu gosto de ter minha individualidade, tenho muitas amizades e eu saio casualmente para me encontrar com eles. Muitas dessas amizades são mulheres e etc. E por eu ser assim, também não me importo que minha companheira saia. E ela disse que era tudo o que ela queria e etc. Porém tem um ponto. Eu sou assim. Sempre fui nos meus relacionamentos. Não sou de demonstrar insegurança, mesmo como qualquer ser humano tendo. Porém eu vejo uma grande diferença de uma insegurança sem motivo, onde seria essa situação que eu falei de individualidade e de uma insegurança criada. Esse período que a gente ficou e ela constantemente ultrapassou meus limites, meus bundaris. Eu escrevi esse texto em inglês e não acho que limites pegue um significado tão forte quanto bundaris e eu não consigo pensar em nenhuma palavra em português que passe o significado. Acabou que ela criou inseguranças em mim. E eu preciso tratar isso. Ao contrário dela, eu não tenho o apoio da minha família, eu não tenho como ir em um psicólogo e é só eu e eu para lidar. Então o desabafo seria eu mencionando esses fatores, para perguntar se quando ela sair se ela vai estar disposta a ceder algumas coisas para me dar apoio até melhorar essa questão da insegurança. No caso ceder seria essa questão da individualidade. Mas para ser justo, eu também iria ceder. Tudo o que se aplicasse a ela, iria se aplicar a mim. Enfim, medo dela falar pô bicho, eu vou ficar meses na clínica, ela rodou como dependente. Previsão que fique até no mínimo maio. E quando eu sair ainda vou estar sendo limitada? Quero não, tchau e bênção.